Graças a Deus. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe. É assim, né? Muita paz para nós nessa quarta-feira. Como é que tá o som? Ok. Então, começando hoje novamente nosso estudo do livro Devassando o Invisível, hoje 3 de fevereiro de 2016. O livro é da Dona Ivone do Amaral Pereira e continuamos o capítulo Sutilezas da Mediunidade. Vamos concluir o assunto da psicometria, porque não é assunto assim muito complexo e nós fomos trazendo aqui as experiências da Dona Ivone e vamos concluir o nosso capítulo hoje. Vou ler para vocês o trechinho que ficou faltando, tá certo? E vamos começar o outro pensamento dela, sempre no mesmo assunto. Vamos lá. Ela tinha dito, por exemplo, que naquela experiência que ela teve naquela fazenda, você lembra aquela experiência da fazenda? Diante dessas ruínas, nossa alma chorou enternecida, elevando uma prece fraterna em intenção ao pobre velho, cujo drama entrevíramos na véspera, narrado pelas próprias vibrações locais. E também pelo seu algoz, que certamente através de uma reencarnação reparadora, andará pelas ruas do próprio Rio de Janeiro a exercer o bem em desagravo das odiosas atitudes do passado. Hoje, quase 20 anos após essa visita, no mesmo local ergue-se belo edifício de apartamentos residenciais. Detalhe sugestivo e singular nessa mesma residência. Algum tempo depois, o espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes forneceu à nossa visão espiritual quadros expositivos de seu romance, mais tarde ditado através da nossa psicografia, A Tragédia de Santa Maria, em cujas páginas existem cenas do tempo da escravatura do Brasil. Então, ela se emocionou muito com a cena do escravo que apanhava e ela diz assim, vocês observam que a Dona Ivone, acostumada com a estratégia dos espíritos, que os espíritos benfeitores, numa comunicação ou outra com você, de vez em quando eles deixam uma dicasinha de alguma coisa, não sei se vocês já deram fé disso, né? Que você aqui, plém, acende a lâmpadazinha. A Dona Ivone disse uma coisa curiosa aqui, que um olho mais percebe, que ela disse assim, olha, o algoz andará pelas ruas do Rio de Janeiro a exercer o bem e desagravo das odiosas atitudes do passado. Para ela estar dizendo isso não é uma dedução, né? É porque provavelmente ela sabe. E ela sabia de muita gente, viu? De muito personagem que foi reencontrado. Alguns não, mas outros ela sabia. Ela era consciente disso. E ela disse que naquele mesmo lugar da fazenda tinha se elevado um apartamento residencial, porque era no subúrbio do Rio, né? Aquela chácara antiga que tinha sido uma fazenda escravagista. Ali mesmo, naquela mesma casa, o Dr. Bezerra de Menezes forneceu para ela a visão espiritual dos quadros positivos do romance. O romance é A Tragédia de Santa Maria, que é numa fazenda do Rio de Janeiro também, né? No interior do Rio de Janeiro. É uma história muito linda. E é um dos livros escritos pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? O espírito é ele mesmo. É uma história montada por ele de fatos reais. Muito bonita a história. Convido-os a ler os romances da Dona Ivone. Realmente é muito rico de aprendizado, né? Então, ela continua aqui. Bom dia, Didima. Um beijo pra você. O livro do Tragédia de Santa Maria, ela escreveu esse livro... Não. Ela era A Tragédia de Santa Maria no Rio de Janeiro. Peraí que eu deixei ele aqui a semana passada. Deixei ele aqui da semana passada, que a gente vê até a edição. Esse livro saiu em 1957. Esse livro saiu na mesma época dos domínios da mediunidade. Interessante, né? Márcio, bem-vindo. Saiu no mesmo período dos domínios da mediunidade, né? Tamo lá, época das edições. E ela...
Aquela época que ela morava em Minas Gerais, dona Edna, foi no 26. Que ela morava lá naquela cidadezinha de Minas, foi em 1926, que era no auge, né? Que era no auge da mediunidade dela. O livro mesmo é em 57. Em 57, se não me engano, ela já se encontrava mesmo no Rio de Janeiro. Tanto que ela vai ter as visões para escrever esse livro na chácara dessa própria amiga, né? Provavelmente pelas energias do ambiente, pela visão que ela tinha tido, a mente dela já estava propícia para poder pegar o campo, né? Esse aqui, não sei, eu vou procurar saber, dona Elis, se ela me pegou. Como a dona Ivone teve idas e vindas, né, entre Minas Gerais e no Rio de Janeiro, às vezes foi uma das vezes que ela voltou. Porque ela ficou com parente lá também, né? Em Minas Gerais, Vila do Ibirite. A cidade é? A cidadezinha. Ok, voltei, gente. Ibirité. Vê as informações aí, dona Edna, pra gente direitinho. Depois a senhora passa pra gente. Então, ó. Ainda no Rio de Janeiro, residimos certa feita numa casa que fora construída por um velho casal de operários espanhóis. Numa dependência aos fundos, habitavam filhos e netos do mesmo casal de idêntica nacionalidade. Então ela ficou, mesmo isso foi no Rio de Janeiro, né? De uma certa feita, ela ficou na casa de um casal de operário espanhol e os filhos também, não é? Filhos e netos eram da mesma nacionalidade de espanhóis. Então ela ficou lá naquela casa. Ali, porém, permanecemos apenas 8 dias. Dado que não foi possível conciliar o sono de forma alguma durante aquele espaço de tempo. Por 8 dias sem conseguir dormir. Cenas dramáticas, duelos, lutas, assaltos a viajantes, assassínios, fugas precipitadas a cavalo. Carruagens em disparada, casais em idílios muito suspeitos se sucediam confusamente diante de nós, causando-nos penoso mal-estar. As personagens, no entanto, vestiam-se como no século XVII, e as cenas eram admiravelmente coloridas. Ambiente agressivo, que deprimia nossas faculdades, infundia-nos mortal angústia. Nela dava um grande mal-estar. 8 dias vendo essas cenas o tempo todo, né? Vamos entender o que foi que aconteceu. Que singular mistério existiria nisso tudo? E por que razão numa casa de construção moderna, a casa de construção moderna, a outra tinha desculpa, né? Vamos dizer assim, que era uma fazenda antiga que tinha um histórico do local, não é isso? Dos antigos moradores, todo aquele histórico da história brasileira, da escravidão. Mas essa aqui, que mistério tinha? Se era uma construção nova? Que razão numa casa de construção nova, moderna, erguida no Brasil por indivíduos espanhóis, surgiam nas vibrações locais ou ambiência metaetérica do Sr. Myers, como cita Bolzano, cenas da Espanha do século XVII. O que a gente tem falado sempre sobre o pensamento? Ontem mesmo falamos no livro dos médiuns. O pensamento é o quê? Construtor. O nosso psiquismo, ele plasma, né? Nosso pensamento, ele cria, ele é construtor. Tá lá no capítulo 14 do livro A Gênese, como fotografia do pensamento. Mas vocês lembram, no livro dos médiuns, no capítulo sobre laboratório do mundo invisível, quando Kardec diz que muitas vezes os espíritos constroem as coisas, os ambientes, sem ter consciência disso, perdão, que muitas vezes colaborava para a construção dos ambientes sem ter conhecimento. Está no capítulo Laboratório do Mundo Invisível. Ora,
Vamos ver o que ela vai dizendo pra gente. Como é que pode, né? A construção era feita pelos espanhóis, tá bom, mas eram construções modernas. E ela percebeu o ambiente psíquico, ou chamado por ambiência metaérica pelo Sr. Myers. Esse Sr. Myers, ele foi quem estimulou, falei pra você semana passada, né? Foi quem estimulou o Bolzano, o próprio criador de Sherlock Holmes, a estudar o espiritismo. Foi um grande estudioso, né? E Bolzano, por exemplo, em seu ceticismo, ele cedeu muito por causa dos estudos de Myers. Então, as cenas da Espanha do século XVII, como é que podia, né? Tá aquilo ali no ambiente brasileiro, construção nova, pessoas novas, cenas da Espanha do século XVII. É curioso, não é? Elcio, bom dia. Nós estávamos próprio perguntando por você no início. Você sumiu, ontem você não tava. Eu, Dudu, a gente já tava. Até Dona Edna falou que sentiu sua falta. Ah, então tá certo. Importante que você esteja bem inteiro, com saúde. Então, cenas da Espanha do século XVII, como é que poderia estar, né? No ambiente tão jovem, um ambiente novo. Cenas desse tipo. Uma única explicação nos ocorre. Embora frágil, a fim de atenuar a perplexidade que o fenômeno acarreta. Aqueles espanhóis ali residentes seriam as personagens turbulentas do século XVII. Os fragmentos dos dramas por nós entrevistos existiriam nas suas subconsciências, externavam-se por suas vibrações pessoais ou aura, e nossas percepções apropriadas para a psicometria do ambiente captaram fragmentos de que se havia passado há 3 séculos com eles próprios. Dado que seja assim, tratar-se-á do mesmo fenômeno de psicometria de ambiente ou de uma derivação deste? Uma derivação provável, né? Porque sempre um tipo de psicometria mas ela fez uma leitura não mais do ambiente, mas dos moradores do ambiente. No estado de desencarnação, este fenômeno é comum. Cada um de nós trará consigo visíveis aos seus afins ou aos seus superiores as peripécias do próprio passado, o que não parece muito animador. A dona Ivone é uma graça, né? O que não nos parece muito animador, porque fica visível tudo aquilo que foi feito. É aquilo que nós chamamos de desmascaramento, né? Por causa das construções do ambiente que a gente fez, né? A gente construiu esse ambiente através das nossas ações. Fica na escrita no éter, né? Metetérica, assim chamado. Então, eu queria só fazer uma assinalação para vocês que o capítulo que eu citei do Livro dos Médiuns é o capítulo 8, Laboratório do Mundo Invisível, tá certo? Queria achar justamente o trechinho que fala disso. Mas deixo a vocês as pesquisas, tá certo? Laboratório do Mundo Invisível, capítulo 7. Não sei se é a parte do vestuário ou a formação espontânea de objetos tangíveis. Vá bem, né? De um modo ou outro, vocês pesquisem lá que com certeza vocês vão achar isso que eu tô falando pra vocês. Tá certo? Peraí. Continuando, um outro caso. Sempre sobre a psicometria, Dona Ivone nos diz: apresentada certa vez a um jovem cego, cujo rosto e mãos eram desagradavelmente maculados de manchas brancas, naturais, como queimaduras. Lemos de súbito em sua aura o que vimos, a vida pretérita em torno dele. Ela viu um rapaz cego com essas manchas, entende? E ela leu a aura dele, viu o passado dele na aura. O seu terrível passado de inquisidor espanhol
que perfurara os olhos dos condenados e os queimara com ferro em brasa. Aí ela bota aqui uma notinha, viu? E a gente vai ler a notinha que ela colocou para nós. Idêntico fenômeno ocorreu com o médium Francisco Cândido Xavier, ao ser apresentado a mesma personagem no dia imediato, sem que nós e ele, o médium, nos tivéssemos avistado e trocado ideias a respeito. Então, os dois tiveram a mesma percepção, com a mesma pessoa, mas eles não tinham se visto no mesmo dia, para poder dizer um para o outro que tinha tido aquela percepção, né? Então, foi uma percepção independente. Que perfuraram os olhos dos condenados e os queimaram com ferro e brasa. Duas das manchas que se espalhavam pelo rosto desse jovem abrangiam os olhos como sinal indelével do peso que oprimia sua consciência de espírito, sinceramente arrependido, que se reabilitava através da dor, sob o amparo do Consolador. Estava visivelmente arrependido, né? Seguramente estava nas égias do Espiritismo, porque estava ali se consolando sob o amparo do Consolador. O Consolador é o Espiritismo. Então, visto pelos todos os dois médios por Chico, eu pergunto a vocês, por que ele tinha essas manchas no corpo? E que puxa, por quê? Silêncio. O que é o Espiritismo? O que é o Espiritismo? O que é o perispírito? Quando está reencarnando? Ele não é um modelo organizador biológico do corpo? No perispírito não está escrito? O nosso passado consciencial, não é assim que os outros espíritos também leem? Nosso passado vibrando ali? A sua questão consciencial era tão profunda que ele não conseguiu não modelar no corpo físico. Ele modelou no corpo físico. Uma modelação do próprio espírito, deixando marcas do próprio passado. Então, modelou o próprio corpo, né? Era tão potente isso nele que os médios fizeram a leitura dele. Você devia ser uma coisa assim tão forte que o Chico e a Dona Ivone fizeram a leitura dele, né? De outro modo, em quaisquer localidades antigas que visitemos, desenha-se o passado das mesmas nossas percepções mediúnicas. Aí para vocês mineiros, ó. Na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, era frequente vermos, mesmo à luz do sol, cenas antigas até pelas ruas, séquitos de antigas damas que se dirigiam às missas, em cadeirinhas carregadas por escravos, procissões do Santíssimo Sacramento, vibrando campainhas, destacando-se uma espécie de guarda-sol muito amplo, em cores vivas, sob cuja sombra marchava o sacerdote com viático, a fim de levar a extrema unção a moribundos. Aquela cidade mineira conserva em sua ambiência metaetérica cenas tão perfeitas e lógicas do tempo do Brasil colônia e dos dois impérios, que seria possível ao médium dotado da faculdade psicométrica bastante desenvolvida descrever episódios que resultariam em sugestivas informações históricas. Olha que legal. Detalhe significativo: existem cenas que, melhor do que outras, se fixam na dita ambiência. As melhores que temos observado datam de séculos. Olha, a Dona Ivone teve assim a vivência dela mediúnica muito forte num período que ela vivia em Minas Gerais. É a época que chamava fertilidade, né? Fertilidade mediúnica dela, para mim na cidade de Lavras. Ela também viveu lá.
Então, através da psicometria, ela conseguia perceber todo o ambiente histórico dessa cidade de São João del Rei, né? E numa localidade da Zona da Mata, ainda em Minas Gerais, passeando numa propriedade rural, por um vale extenso, marquetado de flores silvestres, de lírios do brejo, muito alvos e perfumados, e onde se assentava a estrada real e serpenteava um minúsculo ribeiro, o qual se alongava pelo horizonte afora, tornou-se visível repentinamente um rio caudaloso no mesmo local por onde caminhávamos, do qual soprava a mesma aragem que no momento sentíamos, estendendo-se para além em sinuosidades idênticas às do ribeirinho. Ela está caminhando, escrevendo toda a história, e tinha essa estrada, né, com esse riozinho, né? Aí daqui a pouco ela percebe que aquele riozinho um dia tinha sido um riozão. Um rio caudaloso, não aquele riozinho. Mais tarde, engenheiros que o mesmo local visitaram, a serviço do governo, após exame demorado, concluíram que, há uns 4 ou 5 séculos, aquele pequeno ribeiro seria caudaloso rio, cuja passagem por aquele vale o fertilizara tanto que ainda hoje toda a região é rica de humo, própria produção de cereais que parecem explodir do seio da terra, sob as bênçãos do próprio céu. Fenômeno legal, né? Quer dizer, historicamente, para pesquisa, esse tipo de faculdade é excelente, né? Para quem souber ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, trabalhar assim de coração com uma pessoa dessa, pode fazer grandes pesquisas, trabalhos sérios históricos. Que estranhos poderes existem latentes nos arcanos da nossa personalidade espiritual, para que os segredos que os séculos guardaram nos sejam assim revelados? Ela tinha, né, Dona Edna, abrindo assim parêntese, uma facilidade muito grande de emancipação. Então, a senhora imagine que a mediunidade dela, o intervir dela do mundo espiritual para o mundo material, já era potente. Mas lembre-se que os fenômenos de letargia nela era muito forte. E ela tinha uma tendência orgânica a se externar do corpo físico. Então, ela tinha um alargamento, vamos dizer assim, do perispírito, uma expansão tão grande do perispírito, que ela conseguia isolar o tempo e perceber coisas do próprio passado gravadas ali, uma leitura do próprio passado, né? Essa é uma situação que como termos assim mais conhecidos, é o que se chamaria de anímico, né? Uma percepção anímica. Às vezes a gente usa anímico, as pessoas acham que é uma coisa pejorativa, né? Nós estamos aqui, viu, Elcio? Você tá aqui? Você tá aí, minha filha? Fique tranquilo. Você tá vendo seus pés? Problema de pautal que acontece. Problema de pautal que. Então, ela conseguia perceber até os eventos porque fica gravado no éter. Não dei, por exemplo, o exemplo a semana passada para vocês, que se alguém chegasse nessa mesma casa 50 anos depois e tivesse uma habilidade dessa, do próprio espírito, de ter essa expansão mesmo do perispírito, poderia ver a nós fazendo isso aqui agora. Seria interessante, não é? Porque o que a gente faz fica gravado. É por isso que não tem como se esconder nada. Nada escondido. Porque fica tudo registrado. A Dona Ivone diz não ser uma coisa assim muito confortável, né? Essa situação assim, mas são situações claras para que nada fique escondido, né? Todo mundo sabe tudo. Fora aqueles que veem no ao vivo e no a cores, né? A sua ação do momento, né, Elcio? Tinha razão o professor Bolzano em português, né? Eu já leio com a pronúncia italiana. Bolzano.
ao afirmar que o mistério que envolve a psicometria é desorientador. Principalmente naquela época, né? Hoje é muito mais fácil a gente ter uma compreensão disso. Muito mais fácil, porque como nós somos bombardeados de informações, basta a gente buscar, estudar, pesquisar, fazer. Falarmos disso hoje é muito mais fácil. Na cabeça deles, antigamente, não era muito fácil de dar uma explicação que entrasse na lógica. Cumpre-nos, porém, a nós outros espíritas, estudar nossas almas, originárias do céu, procurando conhecê-las em todas as suas possibilidades, a fim de cultivarmos suas poderosas faculdades, que em nós traduzem a personalidade divina com que o Criador Supremo nos dotou, ao nos criar sua gloriosa imagem e semelhança. Termina assim bem filosófica. Bom dia, Joomene, Luca, bem-vindos. Então, o final assim dela filosófica, você percebe, por exemplo, o lado da dupla vista, né? A dupla vista é um fenômeno que faz parte da clarividência, vamos dizer assim, e é a expansão do próprio perispírito mesmo. Que, como eu falei para vocês, como uma regra, a mediunidade é a mesma coisa, o animismo, a parte da potencialidade do espírito, a mesma coisa. Ambos são neutros, né? E alguns fenômenos, assim, que são mais ligados à desmaterialização do espírito, vamos dizer assim, dele descer mais elevado, né? Aí sim vai acontecer só, por exemplo, a bicorporeidade. A habilidade da bicorporeidade é ter ligado a um espírito que tenha já uma evolução bastante grande, para que ele possa sair, deixar o corpo dele num canto e se materializar em um outro. Então são coisas assim que são aptidões desses mesmos fenômenos que acontecem somente com espíritos muito grandes na evolução. Mas é assim, concluímos o capítulo de hoje. O capítulo da psicometria, porque nós concluímos, e vamos começar um outro, que é nas nossas últimas meia hora, né? Então, o outro é as virtudes do Consolador. Antes que eu comece... Antes que eu comece falando das virtudes do Consolador, precisaria saber de vocês se tá tudo claro, se vocês querem dizer alguma coisa. Se a gente pode concluir por aqui. O que é que vocês acham? Tudo beleza? Dona Edna, Lidiane, Amara. Vamos lá? Então, Dudu. Vocês sabem que eu tenho que dar satisfação para Dudu, né? Que Dudu tem que escrever lá. Dudu, esse áudio vai ser 2 estudos em 1. Então vamos às virtudes do Consolador. Pois que a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova buscada e durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como o cedro. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor for sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. É uma fala do Espírito de Verdade no capítulo 6, o Consolador Prometido. É um capítulo que eu adoro, né? Eu tenho ele em áudio, então eu adoro ver o narrador que fala como Espírito de Verdade. Então, é muito gratificante. E depois ela diz para nós: não digo que isto é possível, digo isto é real. William Crookes. E começa a Dona Ivone. No seu encantador livro Joana d'Arc, Médium,
que integra uma série magnífica de exposições sobre o espiritismo. Leon Denis, o inconfundível poeta da Terceira Revelação, diz que, numa conferência que fez no Instituto Geral Politécnico, a Dr. Duclos, diretor do Instituto Pasteur de Paris, se exprimia nos seguintes termos: esse mundo, o espiritual, povoado de influências que experimentamos sem as conhecer, penetrado de um quinde divino, que adivinhamos sem lhes perceber as minúcias, é mais interessante do que este outro em que até agora se confinou o nosso pensamento. Tratemos de abri-lo às novas pesquisas. Há nele, por fazerem-se infindáveis descobertas que aproveitarão a humanidade. Então, o Leon Denis, ele foi médium também, né? Não só estudioso, pesquisador, proclamador da doutrina espírita, ajudando a Sociedade Espírita Parisiense, depois do desencarne de Kardec, ajudando a viúva, mas era médium. E ele tinha uma amizade espiritual com o espírito de Joana d'Arc. Joana d'Arc é uma personagem importantíssima para a França. É um personagem de extrema importância para a França. Existia uma médium na época de Kardec, também, né, Kardec em vida, que ele pesquisou, que também escreveu um livro histórico, sempre psicofônico, sobre Joana d'Arc. Era psicofônico. Vocês lembram daquela médium que antigamente, antes ela psicografava, depois ela começou a trazer mensagens psicofônicas e ela tinha aquele tique de ficar escrevendo como se escrevesse, mas as mensagens eram psicofônicas. Vocês lembram disso? Dessa coisa que eu falei pra vocês? Vocês lembram? Era essa médium, ela também escreveu um livro de Joana d'Arc e do rei Luís, também ela escreveu. Luís Henrique, não me lembro perfeitamente, posso estar dizendo o rei errado. Mas ela também escreveu, e Kardec ainda chama ela da mediunidade histórica. Fenômeno histórico, né? Ela tinha a própria mediunidade levada à história, historiadora. Era uma menina de 14 anos. 14 anos, pra vocês terem noção. Então tá, Leon Denis também era médium de Joana d'Arc e era amigo dela. Amigo do próprio espírito, né? Então eram espíritos afins, de amizades antigas, com certeza, né? Dona Ivone diz aqui: ora, ao relermos recentemente tal comentário, recordamo-nos de certo episódio a nós narrado por pessoas de absoluta integridade moral. Episódio do qual, posteriormente, nossa faculdade mediúnica se viu espontaneamente envolvida, num encantador prolongamento de revelações. Relatemos, porém, os acontecimentos em forma literária, de modo a não fatigar o leitor. No mês de setembro de 1957, um simples acaso levou-nos a visitar a respeitável família residente em Belo Horizonte, a encantadora capital do estado de Minas Gerais. Os chefes dessa família, Sr. Antônio Augusto dos Santos e esposa, Dona Ormezinda Santos, havia perdido uma de suas filhas, menina de 14 anos de idade, vivaz e afetuosa, inteligente aluna do Sacré-Cœur naquela cidade. O decesso da gentil adolescente ocorrera no dia 14 de março de 1955. Depois de 4 longos meses de uma enfermidade dolorosa que zombara de todos os recursos da ciência médica, torturando o coração dos pais que viam definhar a mimosa filhinha sem que um só alívio lhe pudesse ser ministrado. Por isso mesmo, naquela manhã de setembro de 1957,
O senhor Antônio Augusto dos Santos e sua esposa ainda se confessavam intimamente abalados pelo drama que lhes mortificara o coração, sofrendo a saudade dos risos cativantes daquela que partira entre lágrimas e flores, e cujo vulto querido não mais era visto a subir e descer as escadarias da casa, ou colhendo as flores do caprichoso jardim que sua mãe zelosamente cultiva ainda hoje. Traíam ambos, pois, pesar e amargura, ao se referirem ao fato doloroso, o que sobremodo comovia os ouvintes. A menina tinha desencarnado em 1955, em março, e em setembro de 57, a Dona Ivone está contando um caso. É bem certo que o médium, cujos labores inerentes à faculdade se estenderam já por um período longo, passam a adquirir percepções variadas e singulares, espécie de uma visão toda especial. Percepções que em determinadas circunstâncias o levam a aprender não só algo do pensamento e das intenções alheias, como até mesmo as vibrações existentes nos locais visitados, permitindo-lhe captar também detalhes que se relacionem com as passadas existências das personalidades que neles vivem. Então, essa descrição que ela está falando é sempre o que eu estava dizendo, explicando para vocês, a habilidade que ela tinha de expandir o próprio espírito. Ela é como se ficasse em emancipação. A Dona Ivone, muito mais do que não era estreito os laços dela no corpo. Esse tipo de fenomenologia se chama dupla vista. A dupla vista, que é uma espécie de vidência, está no livro dos médiuns. Ou você pode tratar da dupla vista no próprio livro dos Espíritos, sobre o capítulo Emancipação da Alma. Se não me engano, falha a memória, não está nem aqui o livro para eu poder dar uma controlada, é a 400 em diante. Vocês vão achar assim, dupla vista, certo? E ela diz assim, que a pessoa que tem uma dupla vista, uma sensibilidade, ela consegue pegar o ambiente da casa, conversando com a pessoa, ela consegue pegar o ambiente da pessoa, o que aquela pessoa viveu em encarnações passadas, fazer conexões com a realidade do agora, literalmente matar a charada da vida da pessoa, fazer conexões, ela dá uma lógica, desenvolve um pensamento sobre aquilo ali. É um fenômeno curioso e muito útil. Por isso, a Dona Ivone dizia que era médium de aconselhamento. O médium de aconselhamento, que ela chama médium de aconselhamento, médiums raros hoje, ela dizia assim, são justamente esses médiums que, conversando com você, ele consegue ter uma percepção muito mais ampla do problema, da problemática. Porque conversando com você, ele vai entrando na sua psicosfera, e é como se ela fizesse uma leitura da sua vida e entra assim no âmago da história, fazendo até conexões do passado. Interessante. Que é um fenômeno de uma clarividência, né? A dupla vista, que não é ver espírito. É claro esse conceito, gente? Eu sei que eu tô falando assim por cima, palavras pobres e tudo, muito resumido, mas fica claro isso? Porque há uns 10, 12 anos atrás, quando eu queria estudar vidência dupla vista, eu ficava e voltava e lia, não era muito claro para mim. Porque são situações que se confundem, tá? Eu espero que nesse bate-papo eu consiga exprimir o que tenho aprendido, tá? Então essas coisas, então ela fala como médium experiente, né? Tem essa experiência, consegue fazer essa leitura disso tudo, tá? Então vamos continuar aqui. Tá ou não tá claro isso, gente? O que é que vocês acham? Se não tiver, é a hora de vocês falarem. Se não tiver claro, a gente dedica um estudo somente para a dupla vista e a evidência. E aí nós vamos estudar, sim, detalhadamente o argumento.
Porque são as oportunidades que surgem para a gente tratar dessas coisas, né? Eu vou continuar a leitura. Caso não seja, vocês podem falar aí, a gente conversa sobre, tá bom? Assim foi que, penetrando pela primeira vez o solar da família Santos, edificação graciosa em estilo colonial português, sem conhecer qualquer dos seus membros e nada, absolutamente, que com este se relacionasse, nossas percepções mediúnicas, em vez de uma residência em estilo colonial português, fizeram-nos entrever e sentir um estranho ambiente artístico, suntuoso e evocativo, mas no estilo da velha Índia e não de Portugal, o qual nos envolvia e penetrava. Beijo de Dima, vai com Deus, que fique tudo bem. Que penetrava como se o distinguíssemos através de quadros sugestivos que outra vontade, independente da nossa, nos decalcava no íntimo do ser. Olha, ela estava numa casa que ela não conhecia ninguém, nada, ela se viu formar, né? Uma leitura que ela fez assim, na memória de uma construção indiana suntuosa e artística. Sob tal injunção, cercava-nos não os aposentos confortáveis modernos que se vêem no solar, mas velhas arcadas de estilo oriental, portas rendilhadas como jóias de filigranas, varandas com formosos balaustres, tetos esculpidos com altos relevos reluzentes, como piantado em ouro, salões dourados como reposteiros flexíveis, enfim, panorama íntimo tipicamente hindu, aristocrata, refinado. Uma como vertigem engolfou nosso espírito. Nossas energias mediúnicas, nos primeiros momentos, se abalaram, premidas pela força vibratória do fenômeno, alheando-nos do que em derredor se passava, impossibilitando-nos de compartilhar a conversação durante os primeiros minutos. Refazendo-nos, pouco a pouco, não sem estranhar, porém, a singular visão que nos fora dado distinguir, através do sexto sentido, lembramo-nos de que o Senhor Santos era português nato, seus filhos brasileiros e sua esposa igualmente brasileira, descendente de portugueses, não existindo, portanto, quaisquer razões que justificassem um panorama hindu estampado nas vibrações do ambiente. A não ser que se recorresse à ligação de Portugal com a Índia, nos dias do passado, donde a participação do Senhor Santos ou de alguém de sua família em anteriores existências poderia influir na aura espiritual desse pressuposto atuante do passado, daí advindo então as percepções por nós sentidas. É muito pano pra manga aqui, né? Né, Dona Edna? Já pensou deixar pra semana que vem? Então, ela faz todo um raciocínio, uma conexão, diz assim, puxa aí, peraí, não tinha lógica dela ter aquela visão hindu dentro da casa se não tinha ligações diretas da família, sendo portugueses desde sempre, de origem portuguesa, família anteriormente e tudo mais, o que tinha a ver? Aí ela faz um raciocínio. Esse tipo de raciocínio que ela fez aí, vocês estão vendo como ela desdobrou? Uma lógica que se entranha, vocês perceberam isso? Ela fez toda uma lógica entranhada para poder levar um pensamento. Esse tipo de ação mental que ela fez e desdobrou, isso faz parte da dupla vista. Vocês perceberam? Essa conexão, talvez se ela cria vamos dizer assim, uma especulação, né, no raciocínio. Isso faz parte da dupla vista do médium. É uma habilidade da faculdade de fazer isso. Que no fundo é uma percepção. Que, por exemplo, a pessoa pode achar que é da cabeça dela.
Mas é uma percepção mesmo do ambiente espiritual. Perdão. Não obstante tais choques e estranhezas psíquicas, calamo-nos, receosa de cometer uma impertinência ou indiscrição se algo comunicássemos do que percebíamos. Abstendo-nos, pois, de quaisquer revelações ou indagações, muito embora soubéssemos ser o chefe do solar, visitando assaz simpático a causa espírita. De outro modo, tantas são as impressões, visões, panoramas, descobertas mesmo, que o médium obtém em cada local, para onde as circunstâncias o requisitam, que se os narrasse todos, tornar-se-ia enfadonho, desacreditado, ridículo, considerado fanático ou obsediado. Olha só, que ela fala, né, que são tanta percepção que o médium tem, que se for ficar contando para todo mundo, eu percebi isso, eu vi aquilo outro, vai ser dado por ridículo, fanático, obsidiado. Às vezes eu brinco muito com amigas que eu tenho, assim, a prática de falar muitas vezes sobre essa coisa, né, que se nós falarmos, assim, continuação, eu vi, não sei o que, percebi, isso é dado por doido mesmo. É passado por doido, você tem que ter até prudência de como é que vai falar isso aí. De passagem, acrescentaremos que além do ambiente espiritual hindu assim percebido, sentimos-nos igualmente envolvida por uma singular influenciação artística, pois a residência em apreço vibratoriamente é como um cenário de arte clássica, dado que um dos filhos varões do casal Santos é jovem tenor de largo futuro. Enamorado da boa música, já com 2 excursões pelo estrangeiro, Alemanha e Estados Unidos, 2 filhas, pintoras de grande dote artístico e fácil inspiração, e mais 2 filhos varões, engenheiros, arquitetos, donos de subido valor profissional. Um grande retrato da menina morta no salão de visitas, ornamentado com cravos brancos em jarras mimosas, sobre um amparador estilizado e ali disposto pelas carinhosas mãos maternas, despertou nossa atenção. Sorridente, graciosa, trajando o clássico uniforme de seu colégio, e a morta parecia ali palpitar cheia de vida e encantos. Alguém, dentre as visitas do dia, indagou da dona da casa: "Como se chamava sua filhinha, minha senhora?" E eu vou dar uma pausa com vocês. Vou, a semana que vem, ter o cuidado de voltar nesse assunto aqui, 2 parágrafos, eu vou até marcar, para quando eu for fazer o áudio da semana passada não ficar faltando. Então, eu vou voltar sobre esse assunto porque a gente não pode deixar passar batido esse tipo de argumento aqui. E esse tipo de percepção, porque cenas dos próximos capítulos. Porque a dona Ivone, tá certo? Quem lembra que a dona Ivone tem um passado hindu? Quem acompanha esse trabalho da quando começamos? Tem uns 2 anos que nós começamos? 2014? Setembro de 2014? Tem uns 2 anos, né? Já tá para acabar. Lembra? Lidando com a Dona Ivone frisou N vezes que tinha um passado hindu reencarnatório. Vocês lembram disso, né? Tanto que ela fala da iniciação, vocês lembram? Que os espíritos hindus faziam muito teste com elas. Foi Dona Edna que me deu essa data, não foi, Dona Edna? Por isso que eu achei no meu livro aqui escrito de caneta, eu anotei, 24/9/2014. Você tá vendo, Dudu? Por isso que por isso que Paulo diz na carta aos Romanos que Jesus é a cabeça e todos nós somos cada um órgão, um braço, uma perna, uma cabeça. Nós nos completamos. Aí a Dona Edna é essa parte de complemento. Dona Edna só anote tudo de informação, de data, porque minha mente não condiz. O cérebro meu não vai nisso aí. Pra vocês verem, né? Anotou no livro. Mas anotou, teve a mente de anotar, coisa que eu não tive. É por isso que a gente se completa, viu, Dudu? A filha dela anda comigo
Nas coisas técnicas e burocráticas do grupo espírita, quem resolve é a Cláudia, filha dela. Porque tem um cérebro para isso. Digo, Cláudia, pelo amor de Deus, faça você isso aí, porque eu não tenho condição. Meu cérebro navega por outras áreas. Eu sou outra que fico em desdobramento contínuo, então sou multifocada. Ai, meu Deus. É isso mesmo, gente. Então, vamos lá. Concluindo o nosso estudo de hoje, como diz Dudu, cenas do próximo capítulo, semana que vem, né? Concluindo o nosso estudo de hoje, semana que vem a gente pega esse assunto aqui novamente. E nada. Vamos fazer a nossa prece para concluir. Eu, quando começar o Recordações da Mediunidade, eu não vejo a hora de começar. Eu adoro esse livro, mas não vejo a hora de começar Recordações da Mediunidade. Quando eu for começar, eu vou trazer o Pedro Camilo novamente. Só que eu já deveria saber mais ou menos a data, né? Pra eu ver o Pedro Camilo. Trazer o Pedro Camilo para fazer uma palestra sobre o livro. O que é que vocês acham? Legal, né? Tanto ele se colocou à disposição nossa mesmo. Ele tá para lançar um livro? Ele vai pegar, como se diz, a faca e o queijo. Bom menino, Pedro Camilo. Muito disponível, menino bom. Como diz lá na Bahia, menino bom. Não é? Então vamos lá. Concluindo o nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Um minutinho. Eu tô com outro. A música aqui. Dona Edna, é bom demais, né? A senhora imagina que eu tô querendo fazer todas as obras da Dona Ivone. Todas. Não sei se eu vou mudar de ideia, mas eu tô querendo fazer isso. Principalmente essas voltadas assim pro estudo. Depois que eu fizer todas voltadas pro estudo, pra parte doutrinária e tal, aí eu entro nos romances, não sei. Tô organizando ainda na minha mente. A senhora já comprou, né? Muito bem. Ai, Dudu, você é uma graça, viu? Você não consegue ler, Dudu, mas você ouve o audiobook. Ouve o audiobook. Quieta, amigo. Vamos fazer uma prece agora? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso, evocando a presença divina, escutando ao Pai Criador que nos fala ao coração, aos espíritos amigos, a nossa gratidão. Aos nossos espíritos protetores, missionários abnegados das nossas vidas, o nosso muito obrigada. Mas nós pedimos também mais paciência, mais incentivo a nós mesmos, para que nós possamos sair de dentro de nós mesmos em busca do bem coletivo. Que esses momentos de instrução seja para tirar o nosso espírito do egoísmo e da ignorância. Que nós possamos, depois então, ir ao encontro daqueles que necessitam de nós, dividindo, compartilhando esses momentos no qual ganhamos hoje. Que Jesus nos abençoe, que o nosso dia seja de paz, que assim seja. Graças a Deus.
Graças a Deus, Senhor. Oh, turma boa. Beijo pra vocês, viu? Que Jesus nos abençoe. Beijo, Dudu. Tchau, tchau.